Aí, pessoal, ó. Hoje, academia ao ar livre. Olha lá, Dona Helena, Nabor. E o Ed lá no fundo, lá, ó, fazendo um exercício de remada lá, ó. Coisa mais fenomenal do mundo, hein? Pro lado de cá, pra não ficar... Olha lá, a maior do time aqui, ó. Assou. E ali do lado de cá, deixa eu ver se eu pego lá. Olha lá, a Pro. As duas professoras. Olha lá. Agora vamos voltar aqui. Olha lá, Dona Helena no treino ali, ó. Bicicleta, pesadíssimo. Olha o Nabor lá, ó. Só não vai pra lá, vem pra cá. E o Ed na remada.